fazermos a leitura da palavra do Senhor. Em Cantares, capítulo 3. Cantares, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1, 2, 3, até o versículo 4. Glória a Deus. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, minha filha, que sempre estão presentes conosco, onde quer que vamos. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Os irmãos encontraram, amém? A palavra do Senhor diz assim: de noite, em minha cama, de noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Acharam-me os guardas que rodeavam a cidade e perguntei-lhes: viste aqueles a quem ama a minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Detive-o até que o introduzi à casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, eis aqui a Tua palavra. Peço que, como sempre, todos os dias o Senhor tem falado aqui neste altar, mais uma vez o Senhor possa falar nesta noite. Permita-me, ó Deus, na condição de dispenseiro, entrar na dispensa do céu, na dispensa celestial, e de lá trazer um alimento sólido, que produza edificação, crescimento, amadurecimento, Senhor. E essa palavra venha produzir frutos, despertamento e avivamento à vida de todos que estarão ouvindo, Senhor, tanto aqui presente, quanto os que estão assistindo, Senhor, pela transmissão. É o que eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu sempre digo, o que nós vamos meditar aqui não é nada novo, ou algo que você não tenha ouvido ainda, de forma muito simples, e o propósito é trazer aqui um entendimento da palavra de Deus para todos, de forma que todos nós possamos ser edificados. Se possível, eu queria pedir para que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos praticamente ficar nesses 4 versículos. O máximo nós vamos andar um pouquinho aqui no capítulo 1 e no capítulo 2. Se fosse para dar um tema nesta mensagem, nesta noite, eu daria um tema: relacionamento, intimidade com Deus. O que isso pode produzir na vida da igreja? Relacionamento, intimidade com Deus, o que isso pode produzir na vida da igreja. Nesta palavra introdutória, eu gostaria de trazer para a igreja, Salomão, ele escreve 3 livros, dentre eles, Cantares, este que nós lemos, Provérbios e também Eclesiastes. Cantares, quando Salomão escreveu, e ele era ainda mais novo, mais moço, ainda um jovem enamorado, um tanto quanto apaixonado.
Provérbios ele já escreveu como um pai, alguém mais maduro, mais experiente. Eclesiastes já era um senhor de idade, mais velho, com as suas clãs brancas, um homem já bem experimentado. Nós vemos que Cantares aqui é o maior de todos os cânticos. Se nós observarmos no livro de 1 Reis, capítulo 4, o versículo 32, no total, Salomão escreveu 1005 cânticos. E este livro que ele escreveu é considerado o Cântico dos Cânticos. É um livro poético, escrito em forma de diálogo. Nós vamos observar, quando lemos o livro de Cantares, que é uma expressão vivida de um marido e uma mulher, retratando uma experiência também de Salomão com a Sulamita, de que era a mulher a quem ele mais amava, cuja Bíblia diz, onde ela fala para ele não desprezá-la por ela ser morena, porque era uma mulher que trabalhava no sol, então tinha a sua pele morena. Nós vamos ver aqui neste livro, que também ele retrata o amor de um marido e uma mulher. Logo, podemos entender também que esse livro ele traz o simbolismo do amor de Deus por Israel, ao mesmo tempo que neste simbolismo representa o amor de Cristo pela igreja. Nós vamos observar aqui no livro de Cantares, se você puder voltar um pouquinho antes, o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai observar aí que tanto o capítulo 1 capítulo 2, havia um intenso diálogo entre Salomão e a Sulamita. Você vai observar no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7, a esposa fala. Depois, capítulo 1, do versículo 7 até o versículo 11, o esposo fala. Na sequência, no capítulo 1, versículo 12 e 13, a esposa ela fala novamente. Depois, no capítulo 1, versículo 15, você vai observar que o esposo fala. Novamente, você vai observar agora, no capítulo 1, do versículo 16, até o capítulo 2, o versículo 1, a esposa que fala. Novamente, você vai observar nesse diálogo agora, no capítulo 2, o versículo 2, o esposo fala. Novamente, você vai observar no capítulo 2, do versículo 3 até o versículo 10, a esposa fala. Depois, novamente, do capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 14, o esposo fala. E do capítulo 2, versículo 15, até o versículo 17, a esposa fala. Se você depois quiser meditar na sua casa, você observa que tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, havia um intenso diálogo entre o esposo e a esposa, ou noivo e a noiva, E vamos observar que havia uma intimidade muito grande entre os dois. Se observa no capítulo 1, no capítulo 2, que a esposa, ela começa falando. O esposo a ouve, mas depois que o esposo a ouve, ele também fala. E assim sucessivamente, nesse diálogo, sempre a esposa falando e o esposo a ouvindo. E quando ele a ouve, ele também a responde. Você vai observar tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, que, não sei por que motivo, a esposa ela fala mais do que o esposo. No diálogo, a esposa é quem fala mais, e o esposo a escuta. A esposa é quem mais fala, e o esposo a escuta. Isso
faz parte, né? A mulher, ela é mais comunicativa, não é verdade? Ela gosta de falar, principalmente à noite, quando se deita na cama, ela quer conversar, né? Ela quer falar. E aqui nós vemos que o esposo, ele dá atenção, ele dá ouvido para a esposa falar. Mas ao mesmo tempo que ele dá atenção, ele dá ouvido para a esposa falar, ele também responde. Então se observa que é um diálogo. E esse livro, como ele retrata o amor do amado para com a amada, mas também retrata o amor de Deus para com Israel. E retrata também e simboliza o amor de Cristo para com a igreja. A primeira coisa que nós vamos observar aqui é a questão do relacionamento, da intimidade. Nós vamos observar que a amada, a esposa ou a igreja, ela constantemente, ela fala, ela dialoga com o esposo, com o amado. O interessante é que aqui a amada, ela, além de falar, ela também presta atenção para ouvir aquilo que o esposo tem para dizer. Porque relacionamento é isso, não é só um que fala. Relacionamento, muitas das vezes, alguém vai falar, o outro vai ouvir. E trazendo isso para a igreja é muito interessante, porque muitas das vezes, nós, irmãos, oramos. Mas existem momentos que nós, na condição de igreja, precisamos parar também para ouvir o esposo falar. Precisamos prestar atenção quando o esposo está falando. Precisamos dar ouvido quando o esposo está a falar. A Bíblia diz em Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluias, nós precisamos dar ouvido. Aleluias, não é escutar, é dar ouvido. Não é deixar entrar aqui e sair por aqui. É dar ouvido. É vir para um culto como este, permitir, aleluia, que a palavra entre aqui e desça para o coração, e fazer como o salmista escreveu, aleluia: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E entender que quando o esposo está falando, ele está direcionando. Quando o esposo está falando, ele está, aleluia, cuidando. Porque ele mesmo disse na sua palavra, Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluias, e diz em Hebreus, aleluias, que a palavra do Senhor é como espada mais penetrante de qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento do coração. Aleluia, às vezes o teu vizinho não sabe como você entrou aqui esta noite, ele não sabe como tem sido a tua semana, ele não sabe como tem sido o teu mês, nem o teu ano, mas o teu amado, ele sabe, ele tem te visto, ele tem te contemplado. Aleluias, aleluias, e ele diz desta noite: eis que diante de ti tenho colocado uma porta aberta e ninguém pode fechar. Aleluia, e tendo pouca força, não negaste a minha palavra. Aleluia, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da tentação que há de vir sobre o mundo. Aleluias, Ele conhece as minhas obras, Ele conhece as tuas obras, Ele conhece o meu andar, Ele conhece o teu andar, Ele conhece o meu levantar, Ele conhece o teu levantar, Ele conhece o meu deitar, Ele conhece o teu deitar, Ele sabe como está o meu relacionamento, Ele está como está o teu relacionamento, Ele sabe como está a minha intimidade, Ele sabe como está a tua intimidade, e nesta noite Ele nos trouxe aqui para falar conosco de uma forma carinhosa.
Quando eu olho no capítulo 1 e no capítulo 2, eu percebo que havia um constante diálogo. Eu percebo que havia um constante diálogo, onde um falava, outro ouvia e respondia. Lógico que quem falava mais era a amada, mas também o amado, ele ouvia, ele respondia. Isso chama-se intimidade. E na intimidade, só tem intimidade quem de verdade constrói e pratica relacionamento. Você só tem intimidade de verdade com quem você constrói amizade, relacionamento. E isso é tão interessante que Abraão, ele era tão íntimo de Deus que Deus o chamava de meu amigo. Olha que interessante. Quem tem intimidade com Deus, eu não chamarei mais servo, mas chamarei de amigo. Amigo. E nós vamos observar, tanto no capítulo 1, no capítulo 2, trazendo para a vida espiritual, contextualizando aqui para os dias de hoje, dentro dessa questão do relacionamento, da intimidade, isso aqui retrata o que acontece no primeiro amor. Porque sempre quando nós nos convertemos a Cristo, quando eu falo convertemos, eu estou falando de conversão verdadeira, genuína. Sempre no início da nossa conversão, no primeiro amor, o relacionamento nosso com Deus, ele é muito intenso. Existe uma profunda intimidade. Quando a gente recebe a Cristo como Salvador, a vontade da gente é de estar todo dia na igreja. A vontade nossa é de toda hora estar orando, falando com o Pai. Até então nós éramos criatura. Mas Romanos diz que a partir do momento que nós recebemos a Cristo como Salvador, tudo muda. Porque quando nós vamos orar ao Senhor, nós já usamos a palavra Abba, Pai, que quer dizer papai. É interessante porque quando a gente não servia ao Senhor, a gente até podia fazer lá um tipo de oração, mas a gente dizia Deus. Mas depois que a gente se converte e vai sendo discipulado, muda o jeito de orar. Quando a gente chega diante da presença do Senhor, a gente chega e diz: Papai, estou aqui diante da Tua presença. Escuta a minha voz. Ouve a minha oração. E a gente abre o coração para o Senhor. Então, capítulo 1, capítulo 2 fala disso, de um relacionamento mais intenso, profunda intimidade. Nós vamos ver no capítulo 1, no capítulo 2, que eles tinham uma constante sintonia. Havia sim um diálogo entre eles. Tanto Salomão quanto a Sulamita estavam muito conectados um com o outro. Assim como no primeiro amor, irmãos, a gente vive muito conectado com o Pai. Tudo que a gente vai fazer, a gente pergunta: Senhor, é da Tua vontade? Senhor, eu posso ir? Senhor, o que eu faço? A gente sempre está em constante sintonia. A gente quer orar toda hora, a gente quer estar na igreja, a gente quer participar de tudo na igreja. Se deixar, já quer ir expulsar demônio. A gente quer estar envolvido com tudo, porque isso faz parte do relacionamento, né? E a gente vai construindo esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Isso faz parte do primeiro amor. O primeiro amor, toda hora a gente quer falar um com o outro. Quem aqui lembra quando começou a namorar? Não era assim? Quando você começa a namorar, não dá vontade de toda hora querer falar um com o outro? Sim ou não, irmãos? Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, não tinha ainda o avanço tecnológico do celular, WhatsApp, não tinha.
Não sei se aqui lembra ainda, lá na nossa cidade, eu sou da roça, né, do interior, lá fala orelhão. E você ia lá e colocava uma ficha. E todo dia eu queria falar com ela, sempre à noite. Né? E o mineiro, ele é um pouco acanhado, tímido, e eu, por natureza, sempre fui muito tímido. E aí, às vezes, você colocava lá e o tempo ia passando, e eu perguntava uma coisa, ela respondia, eu perguntava outra, ela respondia, e de repente ia caindo lá, tuc, tuc, tuc. Não dava tempo nem de falar tchau. Mas tinha tanta coisa para falar ainda, eu falei, nossa, acabou, agora é só amanhã. Agora hoje, irmãos, né, com o avanço tecnológico do celular, toda hora fala. Acorda, já dá bom dia, oi, como é que tá? Tudo bem? Né? Tá no trabalho, arruma um jeitinho, dá uma escapulidinha, vai lá, oi, tudo bem? E aí, como é que tá o trabalho aí? Chega à tarde ou na hora do almoço? Chega à noite, faz uma chamada de vídeo, se deixar fala o dia inteiro, é ou não é? Se deixar quer falar toda hora. Às vezes tem casais que ficam até 2, 3 horas da manhã conversando, falando, um responde, outro fala, né? E é assim que funciona, porque o primeiro amor a gente quer falar toda hora. Quando você começa a namorar, se você não pode se ver, mas você quer falar. Assim era o relacionamento de Salomão com a Sulamita, né? Eles queriam, toda hora falar um com o outro. Nessa fase também do primeiro amor, a gente quer saber mais um do outro, né? Quais são os gostos, né? O que ela gosta, o que ela não gosta, né? Às vezes, quando você começa a namorar com uma moça, existe moças que não gostam muito de flores, e às vezes você quer agradar ela, vai lá, compra um buquê bonito e caro, e ela não gosta de flor, como é o caso da minha, ela não gosta de flor. E a primeira vez eu mandei um buquezão para ela, tá bom. E eu não sabia o que escrever, irmãos, eu fui 60 quilômetros da cidade até onde ela morava, pensando, eu vou escrever, eu esqueci de comprar um cartão, mas vou escrever alguma coisa aqui. Eu falei, o que eu escrevo para ela? Eu pensei durante 1 hora para escrever, e de repente o que veio na cabeça foi isso. Olha, estou aqui te dando essa flor, porque você também é uma flor. Na hora ela não falou nada, depois que a gente casou, ela falou, você ficou 1 hora no ônibus pensando para escrever isso? Irmão, se dependesse de poema para conquistar ela, irmão, eu estava perdido. Mas foi assim. Então a gente quer conhecer mais, o que ela gosta, de flor, de chocolate, tipo de roupa que ela gosta para me dar um presente no dia do aniversário, no dia dos namorados. Eu fui dar um presente para ela no aniversário dela, irmão, era época do frio, né? E eu fui dar lá na nossa, no interior, aqui não sei se usa, mas naquela época usava muito aquelas botas, né, no frio. Nós fala bota, né, que eu não sei se é bota também. E eu errei a mão na bota e levava e trocava, só sei que quando chegou o Natal, aí que deu certo o presente. Eu só de raiva eu falei assim, vai ser o presente de aniversário de Natal também, isso, porque nunca acertava o presente, eu não conseguia acertar o gosto dela, porque no começo do relacionamento é assim, é descoberta. E a gente vai descobrir mais do nosso amado indo aos cultos de ensino, à escola dominical. O que o amado gosta? O que o amado não gosta? Como eu posso fazer para agradar o amado? Capítulo 1, capítulo 2 é isso. Havia uma constante sintonia, os dois estavam muito conectados, né? Enfim, eles faziam de tudo para agradar um outro. Em quarto lugar, eles estavam dispostos a abrir mão de algumas coisas, porque relacionamento é assim. Muitas das vezes você vai abrir mão de algo,
que você gosta para agradar a outra pessoa. Diz que uma vez, lá nos Estados Unidos, um casal estava fazendo 60 anos de casamento e eles ficaram muito intrigados com aquilo. Nossa, 60 anos, porque nos dias de hoje, irmão, o casamento está tão difícil. As pessoas vão para o altar hoje já pensando assim, eu caso hoje, se não der certo eu largo amanhã. Mas na igreja não é assim não, irmão. Aleluia, casamento é até que a morte os separe. Então, quando for casar, jovem, aleluia, ore bem, faça as escolhas certas. Porque como dizia a minha sogra, quando você vai casar, é como você ir para o meio do mato caçar. Você vai com uma espingarda e uma bala só. Aleluia, porque até que a morte os separe, demore muito tempo. Aleluia, casamento ele tem que ser duradouro, vitalício. Aleluia, se tiver difícil, recorra aos pés do Senhor Jesus, porque Ele ainda restaura, Ele ainda transforma, Ele ainda restitui casamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E foram perguntar para aquele casal, qual é o segredo de vocês estarem casados há 60 anos? E perguntou para um, sabe aquela bengala? O marido falou assim, olha, eu amo comer o bico da bengala, mas todos os dias eu deixo de comer o bico da bengala, a ponta, e deixo para minha esposa comer. Mas o segredo é isso? Eu falei, sim. Mas o repórter não entendeu nada. Passou um pouco, ele pegou e foi conversar com ela separadamente. E aí, qual o segredo de vocês estarem casados 60 anos, viverem felizes? Ela falou assim, sabe a bengala que você compra na padaria? Eu detesto comer o bico da bengala, mas porque todo dia o meu esposo deixa para mim comer, eu como. Moral da história, irmão. Ele deixava de fazer coisas para agradar a esposa. E a esposa fazia coisas que ela não gostava para agradar o esposo. Assim é no mundo espiritual. Tem muitas coisas que nós gostamos de fazer, mas não agrada ao esposo. Tem muitas coisas que nós gostamos de praticar, aleluia, mas não condiz com a palavra de Deus. Tem muitas coisas que nós gostamos de fazer, que traz prazeres momentâneos e satisfatórios, mas não agrada o esposo. Mas quando nós procuramos conhecê-los através do relacionamento, nós entendemos que nós precisamos abrir mão, fazer renúncia, porque a palavra de Deus diz, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser ganhar aqui, perdê-la-á, mas aquele que perder aqui por amor de mim, achá-la-á. Aleluia, servir a Deus tem cruz, e cruz tem renúncia. Aleluia, eu vim aqui pregar para a igreja e dizer que o caminho para o céu, a porta continua estreita, o caminho continua estreito. Aleluia, quem quer servir a Deus, aleluia, não é o caminho da facilidade, não é o caminho da porta larga, o caminho continua estreito, a porta continua estreita. Vai ter prova, vai ter luta, vai ter cruz, mas vai ter presença de Deus, vai ter consolo, vai ter refúgio, vai ter graça de Deus para você vencer. Sharai de comanassi andarabahas. Derrassuri candarabahai. Então o primeiro amor é assim, tem renúncia. Você arruma tempo. Aleluias. Porque você coloca o amado como prioridade na tua vida. No capítulo 1 e no capítulo 2 acontecia tudo isso. Havia constante diálogo. Os dois estavam sempre conectados, sempre querendo falar um com o outro, saber mais um do outro, fazer sempre o que agradava um ao outro, disposto a abrir mão de muitas coisas, arrumava tempo um para o outro, porque tanto a amada, ela tinha o amado como prioridade. Agora preste atenção, eu entro aqui na mensagem. Capítulo 3, acompanhe comigo aí na Bíblia. Versículo 1. De noite, busquei em minha cama aquele a quem a minha alma
amava. Busquei e não achei. Você observa agora que, enquanto que no capítulo 1 e no capítulo 2 havia constante sintonia, diálogo, os dois estavam conectados, o relacionamento era profundo, a intimidade era profunda. No capítulo 3, de repente o amado desaparece. A Bíblia vai dizer o seguinte: busquei e não achei. Agora, preste atenção, está escrito assim, de noite. Busquei na onde? Em minha cama. A cama, ela fica na onde, irmãos? Cama fica na onde? No quarto. Quarto fala de um lugar, sim ou não? Um cômodo da casa. O quarto é o lugar da onde, irmão? O lugar da intimidade. Você já percebeu que no teu quarto só entra quem é mais chegado? No teu quarto não entra qualquer um. No quarto só entra quem é mais chegado. Quando eu falo de quarto, quarto ele traz a visão. Qual a visão que eu tenho de quarto? É no quarto que eu resolvo meus problemas emocionais. Quando eu falo de quarto, é no quarto que o marido e a mulher, eles resolvem os problemas diários, coisas que muitas das vezes nem os filhos ficam sabendo. Quando eu quero entender uma visão de quarto, quarto ele fala de intimidade, tanto física quanto emocional. Quantos aqui que são casados, que foi no quarto, que muitas das vezes vocês resolveram os problemas emocionais? Foi lá que vocês se trancaram para conversar. É no quarto. É no quarto que muitas das vezes acontecem as nossas orações mais sinceras e verdadeiras. É no quarto que muitas das vezes, quando nós estamos em aflição, você já viu quando você está em profunda angústia, em luta, quando você olha para a direita e para a esquerda e você não vê uma saída? São nos momentos mais angustiantes da nossa vida que nós fazemos as nossas orações mais sinceras e verdadeiras. Agora preste atenção, quarto fala do lugar da intimidade. Quem aqui já prestou atenção quando, às vezes, você resolveu num sábado, dia de folga, dormir até mais tarde? De repente, 8 horas da manhã, a campainha da tua casa toca. Din-dom. Você chegou à noite, deixou para lavar a louça no outro dia de manhã. Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas às vezes o sapato ficou na sala, a toalha em cima da cama, o paletó ficou no lugar, a blusa no outro. Quando se olha pela fresta da janela, fala, nosso Deus, é o pastor que veio me visitar. O que você faz, irmãos, com toda aquela bagunça que está ali espalhada pela casa? Você vai colocar na onde? Na onde? No quarto. Sabe por quê? Geralmente a visita você recebe na onde? Muito bem. Mas de repente a conversa prolonga, como bom mineiro, que a gente gosta do cafezinho e um queijo. Aí a conversa demora. Aí de repente você resolve fazer um café. Para onde que você leva a visita? De repente ele toma lá umas 10 xícaras de café, o café está bom, está gostoso. Deu aquele aperto, ele pergunta onde fica o? Aleluias. Ele vai na sala, ele vai na cozinha, ele vai no banheiro. Agora no teu quarto, irmão, só entra quem é mais chegado. No teu quarto só vai quem é íntimo de verdade. No teu quarto só entra quem é próximo de você. Não é qualquer um que entra no teu quarto. No quarto só vai quem é mais chegado. Aleluias.
É por isso que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai em secreto te recompensará. Aleluias. Eu vim aqui falar de relacionamento, de intimidade. A Bíblia diz que de noite eu procurei aquele a quem ama a minha alma, mas não achei. Aonde ela procurou? No lugar da intimidade. Ela procurou, mas ele não estava mais lá. Quando eu falo de quarto aqui, irmão, eu não estou falando aqui especificamente de um lugar, estou falando do lugar da intimidade. Agora preste atenção. No capítulo 1 e no capítulo 2 havia uma profunda intimidade. Capítulo 3, nós vemos que o amado ele desaparece. Por quê? Porque acabou a intimidade. Não tinha mais relacionamento. Porque eles não estavam mais conectados um com o outro como estava antes. Quando eu falo de relacionamento, eu não estou falando simplesmente de um ambiente da liturgia do culto, de 1h30, de 2 horas de culto. Porque relacionamento e intimidade aqui é fácil. Aqui todo mundo levanta a mão, aqui todo mundo canta, aqui todo mundo adora junto. Quando eu estou falando de intimidade e de relacionamento, eu estou falando de intimidade e relacionamento fora do ambiente do culto. Quem somos nós fora do ambiente do culto? Como é o nosso relacionamento com Deus quando o culto termina? Ei, jovens, Mupadesb, como é o nosso relacionamento com Deus quando termina a semana Mupadesb? Porque o verdadeiro relacionamento, ele não está limitado a 2 horas de culto, 1h30 de culto. O verdadeiro relacionamento é aquele que vai além do ambiente do culto. Dá para fazer um fundinho aí, varão? Quando eu falo de relacionamento, não é relacionamento só nas 2 horas de culto na sexta, não. É aquele que quando o culto termina, você tem relacionamento no sábado, você tem no domingo, você tem na segunda, você tem na terça, você tem na quarta, você tem na quinta, você tem na sexta novamente, você tem em janeiro, você tem em fevereiro, você tem em março, você tem em abril, você tem em junho, julho, você tem em agosto, você tem em setembro, você tem em outubro, você tem em novembro, você tem em dezembro. Quando eu falo de relacionamento, é como Daniel, você tem relacionamento de manhã, você tem relacionamento à tarde, você tem relacionamento à noite. Quando eu falo de relacionamento, eu falo como o salmista disse, aleluia, te busquei de noite, te busquei de manhã, aleluia, te busquei à tarde. Relacionamento é quando você está conectado com o Pai, aleluia, todos os instantes da sua vida. A Bíblia diz em Tessalonicenses, orai sem cessar. Eu não lembro do escritor, mas ele disse assim, eu não oro mais do que 10 minutos, mas tem uma coisa, eu não fico mais do que 10 minutos sem orar. Aleluia, eu posso até não ficar com os joelhos dobrados o dia inteiro, mas tem uma coisa, eu estou com pés na terra, mas a minha mente todo um tempo está ligado no trono da graça. Aleluia, os meus pés estão no chão, mas a minha mente sempre está buscando as coisas que são de cima, porque nós que somos de cima, buscamos as coisas que são de cima. E quando a gente busca a Deus e tem relacionamento, irmão, aleluia, isso mexe com o mundo espiritual. Quando a gente tem relacionamento e tem intimidade, isso mexe com a natureza. Me lembro aqui agora, oh glória, quando Moisés ele tinha relacionamento com Deus, ele tinha intimidade. Pastor Marcos Del Rey, ele falava face a face, e de repente um dia ele chega diante do Mar Vermelho,
E de repente, quando ele chega diante do Mar Vermelho, o povo bravo: Moisés, mas olha, nós vamos morrer. Lá no Egito nós tinha sepulcro, tinha isso, tinha aquilo. Agora que nem sepulcro tem, o exército está vindo aí. E Moisés vai até o pai, porque ele tinha relacionamento, ele tinha crédito, ele tinha intimidade. Ele vai até lá o pai e falou: ó pai, o povo está bravo, está falando que lá tinha sepulcro, eles estão me apertando, a pressão está grande, eu não sei o que fazer. Falei: Moisés, estás quieto, vai viver de livramento que eu vou dar, só fala para o povo marchar, na hora certa você vai ver o que eu vou fazer. E Moisés chega lá, fala para o povo: ó, o pai falou que é para nós marchar. Aleluia, está difícil, mas marcha. Aleluia, o Mar Vermelho está na frente, mas marcha. O exército está vindo atrás, mas marcha. Aleluia, você não sabe o que fazer, mas a ordem é marchar. Aleluia, e eles marcham. E quando chega a hora, o Senhor fala: e agora, pai, o que eu faço? Toca aí o cajado, aleluia, na água aí, toca aí a vara nas águas. E Moisés então vai lá e toca. E a Bíblia diz que Deus manda um vento do Oriente, irmão. Aleluia, e aquele vento assopra sobre o mar, de forma que forma uma parede à direita e forma uma parede à esquerda. Irmão, mais ou menos, eu tentei fazer uma conta um dia, um vento para segurar uma parede da esquerda e segurar uma parede da esquerda, uma parede da direita, tem que ser um vento no mínimo de 190 a 250 quilômetros por hora. Então, pensa bem, quando Moisés toca a vara no mar, aleluia, na mesma hora Deus dá ordem ao vento e diz: vento, vai lá e assopra sobre o mar. Olha só que tem uma coisa, vento, você vai assoprar sobre o mar, e tem mais de 2 milhões de pessoas para atravessar do outro lado de lá. E tem uma coisa, vento, eles vão gastar 12 horas para atravessar do lado de lá. E dentre esse povo tem gente de idade, tem gente, tem criança, tem adolescente, tem jovens, tem ovelhas, né? tem gado para atravessar do lado de lá. Então, vento, você vai precisar aguentar a mão e ir assoprando mais ou menos nessa velocidade de 190 a 250 km por hora por 12 horas até o último atravessar do lado de lá. Mas tem uma coisa, vento, você vai assoprar, vai fazer uma parede da direita, vai fazer uma parede da esquerda, só que quem vai passar no meio desse vento, você não pode tocar em ninguém, derrubar ninguém no chão. Irmão, eu fico pensando nesse mistério, como que um vento a 250 km por hora vem, faz uma parede à direita, faz uma parede à esquerda, e mais de 2 milhões de pessoas passam no meio daquele negócio, e o vento não toca em ninguém, o vento não derruba ninguém, o vento não lança ninguém para lado nenhum. E eu fico imaginando, aleluia, naquele lugar tinha gente mais nova, aleluia, que passou correndo: livre estou, livre estou. Mas tinha gente já mais de idade, que ele passou assim, devagar, correndo com paciência a carreira que lhe estava proposta. Teve gente que estava com algum problema físico, passou mancando, aleluia, devagarzinho foi indo. Mas tinha gente que nem andar não andava, ele teve que ser carregado no braço. Mas tem uma coisa, irmão, aleluia, enquanto o último não chegou do lado de lá, o vento não parou de soprar. Sabe por quê? Porque quem tem intimidade com Deus, irmão, aleluia, ele ora ao Senhor e Deus interfere na natureza. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não para por aí. Quando eu falo que quem tem intimidade com Deus, o Senhor interfere na natureza, eu lembro de uma vez que Josué estava guerreando e começou a escurecer, e Josué falou assim: eu não conheço bem o terreno onde eu estou guerreando, porque eu estou no terreno do inimigo, o inimigo conhece melhor o terreno, e se escurecer nós vamos ser presa fácil, e não pode escurecer. De repente o Josué tinha intimidade com Deus, ele diz assim: para sol, detente lua, aleluia. E a Bíblia diz, a NASA fez o estudo, e o sol se deteve e a lua parou por 23 horas e 43 minutos. Só que se você for notar, aleluia, nós sabemos hoje que o Senhor respeitou a linguagem de Josué, que chama isso antropomorfismo, Deus respeitando a linguagem humana. Mas na verdade, irmão, não foi o sol que parou e nem a lua, porque aleluia, quando a gente fala o sol se põe, aleluia, o sol nasce, na verdade não é o sol se põe e a lua nasce, porque as terras ela tem a rotação e a translação. E se nós for ver a rotação e a translação da terra,
Terra, a rotação, se eu não me engano, a translação é quando ela gira em torno do próprio eixo, e a translação, ou vice-versa, quando ela gira em torno, né, do Sol. Aleluia. E eu fui ver a velocidade um dia, aleluia, da rotação e a translação. Eu sei que é coisa de 1.700 km por hora e 107 mil km por hora, a rotação e a translação da Terra. É por isso que às vezes nós está tudo tonto, irmão, porque a Terra gira demais. Aleluia. Mas quando Josué orou, Senhor, detém o sol e para a lua, o Senhor falou: eu estou entendendo o que você está falando, Josué. Você não está falando para parar o sol e parar a lua. Na verdade, irmão, no meu entendimento, aleluia, Deus não parou, não foi a rotação da Terra e nem a translação. Ele parou, foi o universo, porque senão ia chocar planeta com planeta. Deus parou o universo por causa da oração, aleluia, de quem tinha intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vai além disso, quem tem intimidade com Deus interfere no mundo espiritual, porque aleluia, Daniel pôs um propósito de orar 21 dias, e ele começa a orar: Jesus, tem misericórdia de Israel, e ele começa a interceder, aleluia, mas a resposta não via, porque o rei da Pérsia se colocou perante, aleluia, ali Daniel, e não permitia a oração chegar. E nós entendemos que quando a Bíblia fala o rei da Pérsia, aleluia, ali está falando dos principados e potestades que estava querendo impedir, aleluia, a resposta da oração de Daniel. Mas a Bíblia diz que Deus enviou Miguel, e Miguel abriu o caminho para que a resposta de Deus chegasse. Quem tem intimidade com Deus, Deus interfere no mundo espiritual. Mas não para por aí. Quando eu falo que Deus interfere no mundo espiritual, a Bíblia diz que certo dia estava Paulo e Silas perto da meia-noite, com o lombo doendo de tanto ter apanhado, pés e tronco amarrado, aleluia, e de repente eles começam a orar, eles começam a cantar, e Deus agora interfere no mundo espiritual. Deus manda um terremoto, aleluia, mas o terremoto que Deus manda não derruba prédio, não derruba casa, aleluia. O terremoto que Deus manda só quebra as algemas e abre as cadeias, aleluia, porque é quando a igreja ora, Deus interfere no mundo espiritual. Você não está entendendo? Se você clamar aqui nessa noite, enquanto você ora aqui, Deus visita lá. Enquanto você clama aqui, Deus quebra cadeias lá. Enquanto você adora aqui, cadeias se quebram. Quem tem intimidade com Deus, as coisas é diferente, irmão. A Bíblia diz que Pedro estava preso, condenado para ser morto. Atos 12:5. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E a oração da igreja era a igreja primitiva, viu, irmãos? A igreja do primeiro amor. Diz lá que eles trancaram dentro de uma casa. Era tanta gente que as paredes chegavam a suar. E a oração da igreja era só uma: solta Pedro, Jesus, liberta Pedro, solta Pedro, livra Pedro, solta Pedro, livra Pedro. Senhor, age na vida de Pedro, solta Pedro, liberta Pedro, solta Pedro, livra Pedro. O glachorei teu comais xerebai. Aleluia. Eles estavam orando na casa de uma irmã. Aleluia. Enquanto eles oravam, Deus visitava o alvo da oração. Enquanto eles oravam, Deus visitava o alvo da oração. Quem tem intimidade e relacionamento, enquanto você ora aqui, Deus visita lá o alvo da tua oração. Pedro era guardado por 4 quartetos de soldado. Havia 4 turnos. Aleluia. As algemas de Pedro se soltaram. Ele passou pela primeira, pela segunda guarda. E conforme ele foi andando, o portão se abriu. De repente Pedro chega lá na casa onde estava orando. A Bíblia diz que uma menina chamada Rod vai lá atender. Ela olha, achou que era uma visão. Mas peraí, está parecendo Pedro? É Pedro?
ela corre lá dentro para dizer assim: olha, eu não sei não, mas eu acho que é Pedro que está aí na porta. Aleluia. Porque quem tem intimidade com Deus, irmão, o poder de Deus interfere na natureza, o poder de Deus interfere no mundo espiritual. Quem crê que nesta noite Deus está agindo no mundo espiritual aqui? Tem pessoas que veio aqui nesta noite, e existem situações que aos teus olhos parecem irreversível, mas se você orar, você vai orar aquele que é especialista em reverter qualquer tipo de quadro, é especialista, aleluia, em operar o impossível. Para concluir, de noite, busquei a quem amava a minha alma e não achei. Nós observamos que ela não achou. Estava sempre acostumada a ter do lado, de repente, ela não achou. Mais ou menos eu imagino assim, quando você está dormindo, marido e esposa. Quem é aqui que já acordou de madrugada? Quando você acorda, às vezes meio sonolento, qual que é a primeira coisa que você faz? Você faz assim, ó. Você acorda, você não põe a mão para ver se o amado ou a amada está do lado? E quando ela vai apalpar, ué, cadê o amado? Ela não acha o amado. Ela faz uma constatação que o amado não estava mais no lugar da intimidade. E quando ela faz uma constatação que o amado não estava mais no lugar da intimidade, diz aqui o versículo 2: levantar-me-ei, pois, e rodearei pela cidade, e pelas ruas e pelas praças, e buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não achei. Sabe qual é o perigo, irmão? Há um perigo muito, muito grande de nós nos acostumarmos com o sagrado e entrarmos no comodismo e deixar a nossa vida virar uma rotina. Sabe o que acontece? Quando a gente se acostuma com o sagrado, há uma tendência muito grande, aleluias, de nós fazer as coisas só por fazer, orar por orar, participar por participar. Não tem mais mesmo aquela disposição que tinha de outrora. Eu quero crer que você não veio aqui participar da semana Mupadesb, vir só por vir, participar só por participar, e orar só por orar, e fazer só por fazer, para cumprir uma agenda anual. Não. Eu creio que você veio aqui porque você entende que você não pode perder a conexão com o Pai. Você não pode perder a intimidade com o Pai. A Bíblia diz: de noite busquei o amado da minha alma. Quando a Bíblia diz que ela fala de noite, nós vamos entender que havia adormecido a consciência dela. Ela deixou para buscar só de noite. Mas se era o amado, por que ela não procurou de manhã, de tarde? Ela não procurou de dia? Só de noite? Quantos de nós, irmãos, que às vezes somos assim, só deixamos para procurar o amado de noite? De noite fala do momento da dificuldade, da negridão, fala das difíceis da nossa vida. Quantos de nós, vou repetir, só buscamos a Deus de verdade, com toda a sinceridade do nosso coração, como diz o mineiro, quando a correia aperta, quando as portas se fecham,
quando a enfermidade bate a porta da nossa casa, quando tudo dá errado, quando você olha para a direita, para a esquerda, não vê saída, quando não enxerga mais solução. Você percebeu que é nessas horas que você faz a oração mais sincera e verdadeira da tua vida? É nessa hora que você dobra o joelho e diz: Senhor, tem misericórdia de mim? Eu não tenho, Senhor, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. Pai, eu falar a verdade, eu nem sei nem por onde começar. A minha vida está de cabeça para baixo. O céu parece que está de bronze, parece que o mundo despencou em cima da minha cabeça, Senhor. Senhor, me ajuda, tenha compaixão de mim, me dá graça, Senhor, porque senão não vou conseguir. As nossas orações mais verdadeiras e sinceras são feitas dos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós estamos como essa sunamita, ela deixou para procurar de noite, no momento mais difícil, mas não era necessário ser assim, porque relacionamento verdadeiro, intimidade verdadeira, não precisa ser só na hora dos momentos difíceis. Relacionamento verdadeiro, intimidade verdadeira deveria ser todos os dias, todos os instantes da nossa vida. E ela diz: busquei e não achei. Aí ela entrou em desespero, porque ela levanta, olha dentro da casa e não acha. Ela diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aliás, levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. E aqui diz: pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei e não achei, e achando os guardas. Ela sai para procurar o amado, mas aonde que ela vai procurar? Nas ruas e nas praças e nos guardas. Veja bem que ela sai para procurar, mas vai procurar no lugar errado. Porque muitas das vezes é assim, irmão, quando nós temos a ausência do amado, nós queremos preencher o vazio da ausência do amado com coisas que não vai substituir a presença. Vou repetir. Quando nós temos a ausência do amado, nós queremos substituir o vazio da ausência do amado com coisas que não vai substituir. Quantos jovens e adolescentes hoje, procurando preencher esse vazio da ausência do amado, em lugares errados, buscando prazeres momentâneos, satisfatórios, que na verdade só vai trazer consequência. Porque presta atenção, coloca aí para mim, irmão, capítulo 5, versículo 7, quando ela sai para procurar em lugares errados, olha a consequência. Está escrito assim, capítulo 5, versículo 7. Achando-me os guardas que rondavam pela cidade, o que eles fizeram? Espancaram-me, feriram-me, tiraram meu manto, os guardas dos muros. Isso aqui já era quando ela tinha encontrado o amado novamente, ela estava contando para o amado o que aconteceu com ela. Olha o que acontece quando você quer preencher o vazio da ausência do amado com coisas e lugares errados. Indo em lugares aonde não deve ir. Estando em lugares onde não deve estar. Cultivando relacionamento com pessoas que não deveria. Olha o que acontece. Espancaram-me e feriram-me. Infelizmente, irmão, quantas pessoas feridas e machucadas dentro da igreja, porque estão procurando preencher o vazio do amado com coisas que não vai preencher. E depois de ferir, arrancaram o meu manto, ou seja, expuseram a nudez dela, porque é isso que o mundo faz. Espancaram-na, exporam a sua nudez. Por quê? Porque ela tentou preencher o vazio do amado com coisas e lugares errados. Mas eu louvo a Deus, que no versículo 4 diz assim:
Apartando-se um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Preste atenção. Apartando-me deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. E diz assim, e detive-o. A palavra detive aqui, se você for olhar o significado dessa palavra, eu agarrei com força. É a mesma coisa de você pegar essa Bíblia aqui, ó. Tem alguém aqui que já perdeu um filho, alguém numa viagem, algum lugar, andando aqui, que alguém aqui já perdeu um filho, algum parente? Lá atrás. Quando a irmã achou o filho, o que a irmã fez? Foi um alívio? Oi? E a irmã, o que a irmã achou? O que a irmã fez com o filho? Ainda bem, eu achei que a irmã ia falar que bateu nele. Glória a Deus. Fica de pé, pastor, por gentileza. Ela perdeu quem? Não, aqui é o amado. De repente ela procura, cadê o amado? Mas ela estava ferida, ela estava machucada, expuseram a nudez dela. De repente ela olha, é o amado. Sabe o que ela fez? Ela agarrou ele. Graças a Deus que eu te encontrei. Eu nunca mais vou te perder. Eu nunca mais vou te deixar. Eu nunca mais vou deixar você se apartar de mim. A partir de hoje eu vou voltar a ser como era antes. A Bíblia diz que ela agarrou ele. Agarrar aqui é com força. Agarrou com força. Eu não te solto mais. Eu não te deixo nunca mais. Eu não te largo nunca mais. Sabe por quê, irmão? Aleluia. Quem já esteve no lugar santo do santo sabe como é sem viver a presença do amado. Sabe como é viver, aleluia, com o vazio do amado. Sabe, aleluia, como é viver, aleluia, sem a presença do amado, sem o abraço do amado, sem o consolo do amado, sem a fortaleza do amado. Nessa noite eu vim pregar para alguém que você, no tempo, ou outro tempo atrás, você já teve muita intimidade, o teu relacionamento era diferente. E de repente hoje, Deus trouxe aqui para dizer, eu quero restaurar o relacionamento com você, ó amada minha, igreja minha. Com a permissão do pastor, eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. E eu não sou nem muito de fazer isso. Eu queria pedir para vocês. Eu já até passei do horário, mais 5 minutos eu termino, pastor. Eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite. Alguém aqui nessa noite que está parado ou afastado dos caminhos do Senhor? Se tiver, hoje é noite de você reconciliar com o amado. Alguma circunstância te afastou do amado, mas eu quero dizer para você, não desista. Ele tem um projeto lindo na sua vida. Busque a presença de Deus no lugar da intimidade, pois quem busca Ele no lugar da intimidade não é achado pelo mundo. Aonde tem alguém aqui que está parado e que deseja voltar para os caminhos do Senhor? Se tiver, levante a sua mão nessa noite. Ou saia do seu lugar e venha aqui na frente, eu quero orar por você.